todos, sejam todos bem-vindos de volta. Eu sou o Ney Lima, aqui no nosso canal RoboOffice. Hoje vamos finalizar o nosso mini curso Integração Word Excel com Automação VBA. Portanto, essa é a videoaula 2, parte 2, final. Na videoaula passada, que foi a videoaula 1, fizemos a exportação da tabela fase 1 para o Word. Hoje, a nossa videoaula, parte 2, vamos trabalhar com a Microsoft Word, que vamos exportar a tabela do Word para o Excel. Ou seja, vamos exportar da tabela Word a tabela fase 2 aqui para a tabela fase 2 do Excel, conforme vocês podem ver aqui na tela. Também um detalhe que quem não assistiu à videoaula anterior, recomendo que antes de assistir essa videoaula, assiste a videoaula 1, que foi a videoaula anterior, postada aqui no nosso canal. E detalhe, também, se você não assistiu a videoaula 1, então você tem que primeiro assistir a videoaula, que é a introdução desse mini curso. E, posteriormente, você assiste a videoaula 1 e depois essa videoaula 2. Então, só recapitulando, na videoaula 1, nós enviamos os dados dessa tabela aqui do Excel, a tabela fase 1, para o arquivo do Word. E também na descrição do vídeo, da videoaula 1, eu deixei o link para vocês baixarem essa planilha já pré-configurada, e no decorrer dessa videoaula 1, que nós vimos essa planilha do Excel, o que fizemos foi só a construção da função no módulo para poder exportar os dados para o Word. Hoje vamos fazer o inverso, vamos exportar do Word para esse arquivo do Excel. Então, só para deixar registrado, essa gravação dessa videoaula está sendo gravada no dia 6 de fevereiro de 2026. As recomendações para o nosso mini curso é o Windows 10 ou superior e o Microsoft Office 2016 ou superior. Então, esta é nosso arquivo do Word que vamos trabalhar hoje, que é a nossa ficha de avaliação, e vamos enviar os dados para o Excel, que é essa tabela fase 2, que é essa segunda tabela. E esse arquivo vai estar na descrição desse vídeo para vocês baixarem ele. E o nome do arquivo vai estar, quando vocês baixarem ele, vai estar como mini curso underline ficha de avaliação. É um arquivo com extensão docm, que são arquivos do Word para macros, né, para trabalhar com VBA. Então, depois que vocês baixarem o arquivo do Word, vocês vão clicar 2 vezes nele e ele vai carregar o arquivo. Então, ele carregando aqui o arquivo, ele já vai vir dessa forma já configurado, né? Então, aqui alguns detalhes importantes. O documento ele já está pré-configurado, conforme vocês baixarem no link. E só um detalhe, aqui no menu desenvolvedor, se vocês clicarem nele, depois vir aqui nessa opção Model Design, vocês vão ver que ele vai ficar nesse modo aqui estrutural, né? Então, por exemplo, se vocês clicarem aqui na opção da caixa de seleção, ele vai exibir essa outra opção em cima. Aí vocês vêm em propriedades, vocês podem ver que já está configurada as propriedades do controle de conteúdo, que são essas opções onde vocês selecionam, no caso, a opção, né? Aqui, no caso, com um tickzinho, né?
Esse aqui também da mesma forma, fecha aqui. Esse que é a outra opção, vem aqui propriedades, aí ele exibe já o nome aqui do título, que é o nome aqui do objeto. Isso vai servir quando nós estivermos programando lá no VBA. O nome dessas caixinhas aqui de seleção, que é o controle de formulário. Então era só essa observação que eu queria fazer. Agora aqui no menu desenvolvedor, vamos lá no VBA. Então vamos entrar aqui no editor do VBA. Assim como na planilha do Excel, ele já vem pré-configurado aqui o botão enviar, que é esse botão aqui, ó, enviar avaliação fase 2. Então esse botão ele já está pré-configurado, assim como foi feito no Excel. Então, por exemplo, se eu vir aqui no botão e clicar, ele vai dar esse erro. Por quê? Forçar o erro aqui, depurar. Porque ainda nós não temos um módulo para ele exportar lá para o Excel. Então, é isso que nós vamos fazer agora. Depois que finalizarmos o módulo exportar para o Excel, essa mensagem de erro não vai mais existir, ok? Então, aqui vamos parar aqui o código. Ok, então aqui vamos fechar aqui o editor. Vamos vir aqui na opção Project. Então aqui na opção aqui Project, né, que está o nome mini curso ficha de avaliação. Vocês selecionam essa opção, né? Ou vocês vêm no menu inserir módulo, ou clica com o botão direito, menu inserir módulo. Então vamos trabalhar com o módulo agora para exportar para o Excel. Então vocês podem observar que ele já criou aqui módulo 1. Nós vamos clicar aqui na opção janela propriedades. Ele vai exibir a janela propriedades e vamos renomear esse módulo. Então vamos renomear como MDL exportar para o Excel. Conforme vocês podem ver aqui, ó, esse nome. Dá um Enter e aí ele já renomeou. Aí aqui no editor, do lado direito, nós estamos no editor dentro do módulo que nós acabamos de criar, que é esse módulo exportar para o Excel. Pode fechar essa janelinha aqui. Fechou? Ok. Agora vamos criar a função para exportar para o Excel. Então aqui, clicando aqui dentro do editor aqui do VBA referente ao módulo exportar para o Excel, esse módulo que acabamos de criar, clica aqui dentro e vamos aqui no menu inserir procedimento e aqui vamos digitar o nome da função que vai se chamar exportar para o Excel fase 2, né? Deixa eu dar um zoom aqui. Escolhe a opção função, público, ok. Então, aí aqui, vocês podem digitar as boolean. Aí ele vai retornar do tipo falso ou verdadeiro aqui, essa função. Pode apagar aqui public. Agora, conforme foi feito na videoaula passada, que abordamos o Excel para o Word, eu vou copiar já aqui todo o módulo pronto aqui para vocês no VBA e vou explicar passo a passo o que o código vai fazer ou está fazendo. Então já adiantei a videoaula, já coloquei todo o código aqui, fecha aqui. Então vamos lá, a função exportar para o Excel underline fase 2 é o nome da nossa função que acabamos de criar. E aí começa aqui, declarar variáveis objeto Excel Word. Lembrando também, da mesma forma que foi feito no Excel, temos que referenciar a biblioteca, aqui no caso do Excel, para a biblioteca do Excel dentro do Word, né? Então, vamos aqui no menu ferramentas, referências. Aí aqui, nessa janela que vai abrir, que é referências disponíveis, são as bibliotecas.
vamos procurar a opção Microsoft Excel 16.0 Object Library, que é a biblioteca do objeto do Excel para trabalhar no VBA, no caso especificamente aqui dentro do Word. Se fosse no PowerPoint enviar dados também para o Excel, seria essa mesma opção de biblioteca. Deixa eu dar um zoom aqui. Então, é essa opção aqui, ó, que eu vou selecionar em vermelho aqui, ó. Opa! Essa opção aqui. Tirar o zoom. Ok, essa opção aqui, ó. Excel 16.0, Microsoft Excel 16.0. Ele está selecionado com a opção aqui do tiquezinho. Agora ficou mais fácil, eu deixei selecionado aqui. Essa opção aqui, ó. Microsoft Excel 16.0 Object Library. Pode ser, se vocês estiverem usando uma versão mais atualizada do Office, pode ser que ele aparece uma opção aqui de número superior a essa de 16, ok? Mas o básico é esse aqui, 16.0. E aí observa que vocês têm que selecionar aqui, conforme já está feito aqui. Caso não tiver aqui aparecendo na lista para vocês, é só vocês rolarem aqui a barra de rolagem aqui, procurando essa opção. Pode pressionar a letra M, que ele já vai lá para a lista de Microsoft. Aí vocês procuram, selecionou, dá um OK aqui e pronto. O meu já está feito. Feito isso, já temos a nossa biblioteca declarada, né? Instanciada, referenciada aqui na opção de referências. Feito isso, temos aqui as variáveis declaradas, as dimensões das variáveis declaradas, que vamos utilizar aqui na exportação do Word para o Excel. Então, temos aqui essas variáveis declaradas. Observa que essa opção aqui, Excel.application, .workbook, worksheet, Word.table, é referente ao que nós acabamos de declarar lá no VBA, aquela instância de biblioteca Microsoft Office Excel 16.0. Vale um detalhe também, que basicamente essas declarações elas podem já vir já todas selecionadas para vocês aqui, essas referências, porque como eu já estou enviando o arquivo para vocês já pré-configurado, eles já podem vir já todos selecionados. Caso não vir, vocês sabem como fazer. E outro detalhe também, vocês observem também esse arquivo de vocês, o Word, também tanto a planilha do Excel da videoaula 1, se está configurada como as referências aqui estão mostrando, as opções selecionadas. Caso não estiver, procure aqui deixar como a minha aqui está, aqui, conforme vocês estão vendo na tela. Tanto essas opções aqui, ó, Visual Basic for Application, o Word também, ó, Microsoft Word 16.0 ou superior, também tem que deixar selecionado, esse Only Automation, esse normal, enfim, todas essas opções aqui que estão selecionadas, vocês também têm que deixar no caso o Word de vocês também, com essas referências aqui já selecionadas. Ok, aí voltando aqui, aí instanciar o objeto da planilha para abrir o Excel. Então, essa linha ela está instanciando, ou seja, criando uma instância de um objeto do Excel, que foi o que nós declaramos lá nas referências, né, que referenciamos na biblioteca, e estão declaradas aqui essa instância do objeto. Então, ele está criando um novo objeto aqui, no caso a instância do objeto, né? E aqui visible true, que é para abrir a planilha. Então, conforme vocês clicam no botão enviar aqui do Word, né? Esse botão aqui, ele vai exportar lá para o Excel, e essa opção ele vai
Então, no Visible True, ele vai exibir a planilha. Caso vocês não queiram que ele exiba a planilha, na hora que ele estiver enviando arquivos do Word para o Excel, é só deixar aqui como false ou comentar aqui o código, né? E aí, por padrão, se não querem que exibe, coloque false, né? Esse é um padrão, né? Para exibir, deixa true, para não exibir, deixa false. Próxima opção, armazenar o caminho da planilha Excel, propriedades avançadas. Na videoaula do Word, né? Vocês aprenderam essa opção aqui de caminho. Em vez de deixar o caminho aqui, vamos dizer, chumbado, né? Lembra aquele caminho, onde está a planilha? Está lá no C, dois pontos, barra, blá, blá, blá. Ponto, extensão do arquivo, né? Ponto dos docm, né? Que é a extensão do arquivo do Word para trabalhar com VBA macros. Então, vocês aprenderam esse recurso que basta criar uma variável, e essa variável vocês instanciam ela passando o caminho lá nas propriedades que nós aprendemos, que eu vou mostrar para vocês agora também aqui no Word. Então aqui no Word, nós vamos vir aqui no menu Arquivo, Informações, Propriedades avançadas. Vamos vir aqui nessa janela que é abrir, personalizar. Aqui o nome é aquela variável, caminho Excel. E aqui no valor é o caminho da planilha. Desculpa, o caminho do arquivo do Word. Na verdade, é o caminho do Excel. O caminho do Word é o inverso, né? Da planilha a gente quer abrir o arquivo do Word. Do Word a gente quer abrir a planilha do Excel. Então aqui o valor é o caminho onde está a planilha do Excel. Então a gente vai pegar o caminho aqui da planilha do Excel. Vocês vão pegar o caminho que é onde vocês salvaram aí no computador de vocês. Vem aqui em propriedades. Procura aqui em detalhe. Segurança. Vem aqui e copia o caminho, que ele já vai copiar o caminho já com a extensão do arquivo que queremos abrir. Clica o botão direito, copiar. Fecha aqui, volta no arquivo do Word. Aí aqui, vamos colar aqui. Cola aqui. Então, ele já colou o caminho do arquivo do Excel, que é, no caso, a extensão dele é .xlsb, que é a extensão de planilha binária, né? Serve também para trabalhar com VBA. Feito isso, vem aqui adicionar. Ele já colocou aqui o nome da variável com o caminho que nós acabamos de criar. Dá um OK. Retorna aqui, voltamos lá para o arquivo, voltamos aqui para o arquivo do Word e retornamos agora lá para o arquivo do editor do VBA. Então aqui já temos o caminho, né, as propriedades, onde ele vai abrir a planilha. Então vocês podem notar que fica bem mais limpo, né? Não precisa ficar poluindo aquele, chumbando aqui no código o caminho do arquivo que vocês querem abrir. Então tem esse recurso que eles acabaram de aprender, que com certeza vocês aprenderam aí a mina de ouro aí, que muitos não ensinam isso, alguns também porque não conhecem, né? Desconhecem esse recurso do Office. Vamos para a próxima etapa, instanciar o objeto do arquivo do Excel como workbook, ou seja, como arquivo do Excel, que é aqui, instanciamos, aí ele vai pegar a nossa variável caminho, pega aqui, variável caminho, que é onde ele está aqui, o caminho nas propriedades que acabamos de criar. Então, aí aqui ele vai abrir a planilha, e aí aqui, próximo passo, ele vai instanciar, né, o nome da planilha do Excel, no caso o índice, ou seja, Sheet 1. Então, ele vai abrir a planilha Sheet 1, que é a plano, que se virmos aqui no Excel, é essa planilha aqui, acompanhamento, só tem apenas uma planilha aqui nesse arquivo. Então é esse que ele está abrindo aqui, Sheet 1, é isso aqui que ele quer dizer lá no código. Dando continuidade aqui, pegar a tabela fase 2, a segunda tabela do documento do Word. Então ele vai instanciar aqui, TBL, é a nossa variável, é igual active document.tables 2, ou seja, é a tabela 2 no nosso arquivo do Word,
No nosso arquivo do Word temos duas tabelas. É sempre na sequência que ele entende, tá? Ó, tabela 1, tabela 2. Se vocês inserirem um exemplo, outra tabela aqui no Word, ele vai entender como tab 3, né? Table 3, que é aqui. Próxima opção, obter a última linha preenchida da coluna H com a coluna, que é a coluna 8, né? Coluna H que ele está falando é lá no Excel, tá? Aqui ele está lendo a planilha do Excel. Acabamos de abrir a planilha aqui e agora aqui ele está já dentro da planilha do Excel, da Plan 1, que é aquela planilha de acompanhamento, e ele está verificando a coluna H, que é onde está a tabela fase 2 lá no Excel. E, então ele quer saber quantas linhas tem para baixo, né, para poder ler as linhas da tabela 2. E aqui, só um detalhe aqui, só ir lá no Excel rapidamente. Então é esse aqui, ó, a coluna H. Então é isso que ele está fazendo, ó, coluna H ou coluna 8, que é a contagem aqui, né? 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então a H é a coluna 8. Então ele está lendo aqui, ó, está fazendo isso aqui. Quantas linhas tem? Então ele está contando para depois, na hora que ele for popular, ele sabe que ele precisa ler as linhas que tem aqui na H. Aí no caso ele começa aqui da 3, porque o rótulo para ele não importa, né? O que ele vai popular são os dados aqui. Aí feito isso, venho para a próxima linha aqui, total de linhas para exportar. Aí ele vê o total de linhas, então ele conta lá na tabela, aqui no caso do Word, menos 2, que é o que ele, ou seja, ele vai contar menos o cabeçalho, que é aquilo que eu comentei, ele precisa só os dados. Então aqui ele está lendo os dados da tabela 2 do Word para poder enviar lá para a tabela 2 do Excel. Aí aqui, nessa próxima opção, procurar o controle checkbox do conteúdo pelo título nome. Ou seja, ele vai ter aqui um loop que é um for each, aqui chk, que é o nome da variável, e active documento conteúdo do controls, né, que é o conteúdo do controle, né, que é o que? Ele está lendo isso aqui, ele vai ler isso aqui para ver se é falso ou verdadeiro, ou seja, se está selecionado ou não. E aí ele verifica aqui, ó, check title, né? Que ou seja, o nome aqui, se for, então ele vai entrar aqui dentro desse if. No caso, esse nome aqui é aquilo que eu mostrei no início da aula, é isso aqui, ó. Quando eu falei para vocês, ó, seleciona aqui, vem aqui modo design, seleciona, vem em propriedades, aí ele mostra aqui, ó, propriedades de controle do conteúdo, é esse nome aqui, ó, que ele está lendo aqui, ó. Então é esse título, então ele vem aqui e verifica essa caixa, ou seja, se aquela opção está selecionada, enviar dados para o Excel, que é esse aqui, ó, está selecionado, igual eu fiz agora, ó, cliquei e selecionou, aí ele verifica, está selecionado, ele verificou o botão, está selecionado, sim, ou seja, se estiver sim, ou seja, se estiver selecionado, ele vai enviar. Caso não, nesse caso aqui o if, ele está falando, ó, se o botão for falso, ou seja, se não tiver selecionado, então ele vai exibir uma mensagem inbox, que é essa mensagem inbox aqui, exportação cancelada, a caixa de seleção enviar dados para o Excel não foi selecionada. Então, não foi selecionada. Aí aqui é o título, né? Ele vai esse VB Critical, que é o tipo de janela que ele vai exibir. E dados para o Excel é o título da janela que ele vai exibir. Aí, da mesma forma que eu expliquei na videoaula 1, quando nós estávamos lá no VBA exportando do Excel para o Word. Aí tem aqui, ó, ele vai pegar a função, né? O nome da nossa função, isso que nós declaramos aqui, ó, retornar falso ou verdadeiro, do tipo boolean. Então, a função aqui, ele vai retornar, se ele cair aqui, opa,
ele vai dar essa mensagem que o botão não está selecionado. Então, ele já vai retornar que a função é false. E aí ele vai cair dentro do goTo aqui, ó. No caso do goTo, ele vai chamar esse rótulo, que, ou seja, esse rótulo vai enviar ele lá para esse rótulo aqui. E aí, por quê? Para a gente não, aí ele vai fechar aqui a planilha, porque é para ele fechar a planilha e liberar a memória, para ele não ficar preso o arquivo na memória do computador, do Windows, né? E para também não pegar isso aqui e ficar colocando dentro do código. Poderia pegar isso aqui, né, essa linha, toda essa linha aqui, e jogar dentro aqui do código. Ou simplesmente dar sair da função. Mas aí ele vai continuar com o arquivo aberto. Então eu fiz diferente, eu fiz que ele já verificou, não, pum, fecha. Feito isso, tá selecionado, beleza, então ele não vai vir aqui, ele vai vir para cá, aí ele vai vir para essa outra verificação, que é o que? Verifique se a caixa de seleção, a checkbox, receber dados do Word está selecionado no Excel. Agora aqui, vamos supor, esse primeiro aqui ele verificou que a caixa de seleção no Word enviar dados para o Excel está ok, beleza, está selecionado. Então ele vem para o próximo if, para a próxima verificação aqui. Aí verifica se a caixa de seleção, checkbox, recebe dados lá do Word, lá no Excel, está selecionado. Então aqui no Excel é isso aqui que ele está verificando, ó. Receber dados do Word. Então agora naquele momento do código ele está lendo essa planilha e está verificando se essa caixa de seleção aqui no Excel, ou seja, aqui nessa planilha está selecionado, ou seja, está selecionado lá no Word, beleza, agora ele vai verificar, está selecionado no Excel? Tá, ok. Então ele verificou aqui, né, que está selecionado, verificou, aí no caso aqui ele está se é diferente de true, né, ou seja, se é diferente de verdadeiro, ou seja, se não está selecionado, se não, ele vem aqui, ó, se você deseja exportar a tabela fase 2 para o Excel, precisa selecionar a opção no Excel, receber dados do Word, aquilo que acabamos de ver. E aí também ele vai retornar a função como falso, né? Aí vai cair aqui no goTo, vai fazer aquele mesmo processo daqui do outro if ali do verificação. Dessa mesma verificação aqui do Word, né? Agora ele está verificando no Excel, não está selecionado, então ele vai sair aqui da verificação e vai chamar o goTo aqui, no caso o rótulo, né, através do goTo, e vai fazer aqueles procedimentos, salvar, fechar e liberar a memória. Beleza. Tá selecionado? Ok, então ele não entra no if. Aí ele vem para esse loop aqui. Por quê? Porque como ele verificou que também no Excel a opção está selecionada, ou seja, está para receber os dados do Word, então agora ele precisa pegar os dados da tabela fase 2 do Word e popular a tabela fase 2 do Excel. Aí é isso que ele está fazendo aqui, ó. Ele aqui no for i, né, no for next aqui, ele está usando a variável i, começa com 3, ou seja, começa com 3 porque é a linha 3. Nós não precisamos do rótulo. A linha 1 é aquela linha mesclada, a fase 2, né, o título, fase 2. A linha 2 são o nome dos rótulos, os campos, né, nome, peso, etc. E a linha 3 é onde começam os dados. Então aqui ele pega a variável do Excel, aqui, ó, a linha 3 do Excel, que ele começa na 3. No caso, coluna 8, que é a coluna H, ele começa a popular a partir da coluna H. Value é igual, aí no caso aqui o replace, que ele faz o tratamento aqui do dado, que é o dado da coluna, mesmo dados da coluna aqui do Word, né? Que é esse aqui, matrícula. Então, matrícula vai lá pro Excel. Aí o próximo, né? Próxima coluna, nome, idade, altura, peso, data. Aí vai aqui, ó. Já fazendo isso aqui, ó, assim, ó. Leu esse. Então ele está indo aqui na horizontal. Então ele está fazendo isso, ó. Tá.
Aí próximo, são 3, ele está fazendo, no caso no loop lá ele contou, né? 1, 2, 3, 4, então ele começa aqui, dá 3, 3, 4, 5, então ele está contando aqui no for, ó. Começa a dar 3, aí aqui esse TBL, que é a variável da tabela.count, que é a variável aqui, ó. Esse TBL é isso aqui, essa tabela que ele está entendendo. Count, que ele está contando quantas linhas tem na tabela. Então ele vai aqui, ó, fazendo essa interação aqui. Populou todos os dados, são 3 linhas, beleza. São 3 linhas para preencher as colunas, sim. Aí ele preencheu, aí aqui também ele tem, do mesmo processo que tem lá no Excel que vocês viram na videoaula passada, ele tem aqui a variável progresso, e aqui ele faz a divisão aqui, que é o total de linhas, multiplica por 100, que é para fazer a contagem lá no caso para porcentagem, né, percentual. Aí utiliza aqui application.statusbar, que é o que ele vai exibir aqui, ó. Aqui a gente estou com a seta aqui, ó, mostrando aqui, do lado esquerdo inferior, ele vai exibir o percentual, que é o que? Conforme ele está exportando, então ele vai lá, começa 0 até 100%, então ele vai lá 1, 2, conforme ele está fazendo a interação nas linhas, ou seja, conforme ele está inserindo as linhas, leu linha 1, linha 2, e aqui ele vai fazendo essa divisão aqui e multiplicação. Ele pega a linha 3, divide por total de linhas, né? E aí ele multiplica por 100, que vai dar lá o percentual. Só que como são poucas linhas, vai ser bem perceptivo aqui, vai ser bem rápido, vocês não vão perceber. Agora, se fosse milhares de linhas, aí vocês iam ver aqui 10%, 15%, 16%, 17%. Então é isso que ele está fazendo aqui nesse application.statusbar, que é o recurso do Office aqui, Word, Excel, para vocês exibirem alguma mensagem aqui na barra de status aqui, tanto do Word, do Excel, do PowerPoint, no caso do Office. E aqui ele usa esse format só para colocar o percentual, ele vai pegar o número aqui e vai colocar o percentual na frente. Feito isso, ele finalizou aqui o preenchimento, saiu do for next, aí ele vem aqui, retorna nossa função exportar para Excel fase 2 igual a true, ou seja, deu ok, está tudo ok, e vai retornar como verdadeiro. Vem aqui, já entra aqui, salva, fecha a planilha, libera a memória utilizando setnerf, que isso é essencial para quando instanciamos objetos, vocês têm que usar o setnerf dos objetos que foram instanciados para não ficar com o aplicativo, no caso o Excel ou o Word, o que vocês estão trabalhando, não ficarem presos na memória. Ou seja, quando vocês vão lá naquele propriedades de gerenciadores de tarefa, às vezes você vê lá o arquivo de planilha aberta, carregado ali, né? Só que você fala, mas eu estou com a planilha fechada, por que está mostrando aqui? Porque se vocês trabalharam com VBA e depois vocês fizeram instanciar objeto e não fecharam, por isso que ele fica preso ali. Então por isso que vocês têm que usar o setnerf para objetos instanciados. Depois que abriu, fechou e usa o setnerf para liberar a memória. Feito isso, o código finaliza aqui. O módulo que exportar para o Excel. Então vocês podem dar uma pausa na videoaula e copiar esse código aqui. Aí vocês vão ter que digitar, eu estou aqui passando bem lentamente, vocês dão uma pausa na videoaula e digita conforme vocês veem aqui. E finaliza aqui. Então vocês pausam a videoaula, copiam o código. E agora vamos testar ele. Então vamos testar o código, vocês podem salvar aqui. Vamos aqui no Word. Lembrando que vocês, para enviar os dados de um arquivo para o outro, o arquivo que vai receber os dados, ele tem que estar fechado. Então vamos fazer o seguinte, ó, vamos na planilha do Excel. Aqui na nossa planilha, vamos tirar a opção aqui receber dados para ele dar uma mensagem de erro. Então, tiramos a opção, então receber dados do Word,
Não. Vamos salvar aqui e vamos fechar a planilha. Aí aqui no Word, vamos tirar a opção aqui também. Então ele vai ver aqui, ele vai dar o erro porque nós não selecionamos a opção enviar dados para o Excel. Vamos clicar, a planilha está fechada, né? Vamos clicar aqui em enviar avaliação fase 2. Aqui ele trouxe a mensagem, ó, exportação cancelada, a caixa de seleção enviar dados para o Excel não foi selecionada, que é essa opção aqui. Dá o OK. Aí ele diz, os dados da tabela fase 2 não foram exportados para o Excel. Dá OK. Aí ele faz aquele processo que nós vimos no código, ele fecha a planilha. E agora vamos selecionar essa opção, mas a opção lá no Excel, ele não está com a opção selecionada para receber dados do Word. Então, essa mensagem aqui de erro ele não vai dar, ele vai dar só para a opção que não está selecionada lá no Excel. Vamos clicar aqui. Aí ele está carregando a planilha, aí ele vai verificar que a opção não está selecionada, ele vai dar erro. Aí ele trouxe aqui, ó, se você deseja exportar a tabela fase 2 para o Excel, precisa selecionar a opção no Excel, receber dados do Word, dá OK, ele vai fechar a planilha. Trouxe a mensagem, os dados da tabela fase 2 não foram exportadas para o Excel, dá OK. Agora vamos abrir a planilha e vamos selecionar a opção receber dados do Word. É aqui no Word, no arquivo do Excel, vamos selecionar a opção receber dados, então ele vai receber os dados aqui. Vamos dar um OK, vamos fechar, e aqui vamos mudar alguns dados aqui, vamos mudar aqui, sei lá, aqui a gente coloca 32, mudei aqui, 38, Maria José Silva, 53, aqui a gente colocar aqui 2024. Ok. Bom, mudamos os dados aqui. Está selecionado lá no Excel, está selecionado aqui. Vamos enviar. Clicar aqui, enviar avaliação fase 2. Agora ele tem que enviar sem dar erro nenhum, porque as duas opções estão selecionadas. Então ele vai carregar a planilha, conforme vocês podem ver. E aí ele vai atualizar essa tabela aqui, a fase 2. Vamos ver ele atualizando. Atualizando. E aí fechou os dados da tabela fase 2 exportados para o Excel com sucesso. OK. Então, foi com sucesso a exportação do Word para o Excel. Deixa eu abrir o arquivo. Então aqui deixei lado a lado o arquivo do Word e do Excel. Então aqui, ó, tabela fase 2, pode ver que ele atualizou da mesma forma conforme os dados do Word estão. Então ele trouxe para cá, atualizou tanto os campos, as colunas, enfim. Então esse é o resultado da nossa tabela fase 2 do Word para o Excel. Aí para quem ficou aqui até o final do nosso curso, nossa videoaula, eu vou mostrar para vocês aqui um recurso. Na verdade não é um recurso, tá? É só uma dica. Por exemplo, se vocês querem, vocês podem ver que tem só três linhas, né? Imagine que vocês querem colocar mais linhas nas suas tabelas. Então, e vocês querem, sei lá, acrescentar mais dados. Então, o que vocês precisam fazer é fazer o espelho, né? Eu quero pegar a fase 1, agora tem 4 linhas, eu quero enviar lá para o Word essas 4 linhas. Então, vocês têm que deixar a mesma quantidade de linhas na tabela que vai receber, no caso a tabela do Excel, e o inverso também. A fase 2 também quero 4 linhas do Excel. Eu vou enviar 4 linhas para o Word e 4 linhas para o Excel. Então vocês fazem esse mesmo procedimento. Copia as linhas aqui, né, referente às colunas, e aqui no Word o mesmo procedimento. Vem aqui, insere aqui mais linhas. Ó. Se vocês virem aqui, ó, vem bem aqui do canto aqui, ó, ele vai exibir esse ícone aqui, que é o sinal de adição, né, mais.
clica aqui, olha, insere linhas. E aí, para a tabela de baixo também da mesma forma. Então, vocês têm a mesma quantidade de linhas. Aqui ele não está exibindo a linha porque vocês têm que formatar. Seleciona aqui, depois que inseriu a linha. Caso não exiba aqui, vem aqui e coloca bordas. Bordas. Aí ele exibe aqui as linhas. Então, agora se vocês enviarem daqui para lá ou de lá para cá, ele vai receber as linhas, tá? A mesma quantidade de linhas referente à tabela. Colunas da mesma forma, quero colocar mais colunas. Então, vocês inserem mais colunas, ó. Insere mais colunas. E depois, aí no caso aqui, como que a primeira linha da coluna ela é mesclada, então vocês têm que mesclar também a outra coluna, junto com a outra coluna. Seleciona e mescla aqui, clica no botão direito, mesclar. Então a primeira linha da coluna é mesclada, aí começa na segunda. Aí aqui vocês colocam outro nome aqui e tem que ser feito da mesma forma que está no Excel, no Word, o padrão também tem que estar no Excel. Deixa as mesmas quantidades de colunas que vocês querem e a mesma quantidade de linhas que vai receber os dados, né? Tanto enviar como receber. Então, para enviar, tem que ter a mesma quantidade de linhas, de colunas e linhas que vocês querem enviar ou receber. Então, essa era mais uma dica nesse nosso mini curso aqui usando Word e Excel. Então, chegamos ao final do nosso mini curso aqui, integração de dados entre aplicativos do Office. Então, nossa conclusão nós vimos, né, a integração de dados entre aplicativos do Office, Word e Excel com automação VBA, ou seja, usamos a programação VBA. O que nós aprendemos aqui é exportar tabelas, no caso dados, né, das tabelas do Word para o Excel e do Excel para o Word. Aprendemos também caminhos padronizados para abrir arquivos Excel do Word, que vocês aprenderam, devido colocar o caminho do arquivo C, barra, não sei o que lá, dentro do VBA, ou seja, chumbado no código, não precisa. Tem esse recurso que vocês acabaram de aprender, como padronizar caminhos de arquivos no Office. E aprendemos também a atualizar dados em tempo real, ou seja, entre os dois aplicativos. Então, vocês viram ele enviando dados para o Word e recebendo dados no Excel e vice-versa. Então, vocês viram ele atualizando a tabela do Word e depois atualizando a tabela do Excel. Então, foi isso que nós aprendemos nesse mini curso Integração de Dados entre aplicativos do Office. No caso, utilizamos o Word e o Excel. Também poderia utilizar a Access, o PowerPoint, ou seja, o pacote Office. Dá para vocês fazerem essa integração de dados entre os aplicativos do Office, Word, Excel, PowerPoint, Microsoft Access. Então, espero que vocês tenham curtido esse mini curso e qualquer dúvida deixa aí nos comentários, curta essa videoaula, compartilhe, deixa o like, se inscreva no canal e nos veremos numa próxima videoaula, numa próxima dica aqui no nosso canal. Até mais!